Bem-vindo ao segundo programa da série Educação 4.0, Conversando com Gestores. Você, gestor, certamente está atônito, às vezes até perplexo, diante dos enormes desafios que representa hoje inovar na sua instituição educativa, inovar em educação. A inovação é um processo para o qual nosso olhar deve estar voltado para o horizonte. Quanto mais longínquo, melhor. Porém, para que nós possamos criar processos que tenham uma maior oportunidade de sucesso na escola, é preciso que nós possamos partir de um conhecimento o mais bem situado da nossa instituição. E não só um conhecimento intrínseco, ou seja, do que acontece dentro da nossa instituição, mas também entendermos o contexto externo, que está nessa nosfera, que está nesse encontro complexo onde a escola se conecta com a sociedade. E nós sabemos, partindo de um ponto mais próximo da realidade da escola, que é o nosso público-alvo, que é o seu público-alvo, os estudantes, não é? E as suas famílias, os seus clientes de um modo geral. Muito bem, nós sabemos, por estudos que vêm sendo realizados já há algum tempo, que há mudanças muito importantes na questão cognitiva e na questão de como os nossos estudantes, portanto, lidam com a informação, não é? A neurociência e outras ciências recorrentes, elas vêm nos prestando um enorme serviço para compreendermos as transformações nos processos, no modus operandi, como os nossos jovens chegam, recebem a informação, processam essa informação, dando-lhe significado e incorporando essas informações dentro do seu contexto interior, ou seja, elas passam a ter um significado e um valor para aquele sujeito. Nós sabemos também que nós humanos dependemos essencialmente da informação para realizar os processos de pensamento e linguagem e também de comunicação. Quando nós estudamos as últimas gerações, nós temos a geração X, da década de 50 para frente, a geração Y, na década de 70, 80, a geração Z, no início dos anos 2000, e até uma geração alfa que se considera hoje, a partir de 2010, até porque há autores que supõem que as gerações hoje mudam a cada 10 anos, contra 25 que acontecia anteriormente, ou seja, as mudanças são muito rápidas e aceleradas. Essas gerações, elas têm uma forma, portanto, diferente de realizar o processamento da informação, não é? E então, isso o que significa na prática? Significa na prática que a escola, dentro do contexto de sala de aula, ela tem tradicionalmente o seu modus operandi. Ela tem uma forma de condução geralmente linear do processo de comunicação para a educação. No entanto, os nossos jovens, fora do contexto da sala de aula, ou seja, no seu dia a dia, na maior parte das horas do seu dia, todas as horas do seu dia, eles vivem dentro de uma outra realidade, repleta de conexões, com uma hiperabundância de informações, de contatos, de comunicação entre os pares, ou seja, a forma como eles produzem conhecimento, de qualquer natureza que seja, é completamente diferente daquela como se fazia 10 a 20 ou 30 anos atrás. Então, esse aspecto ele deve ser levado em conta, já que o nosso alunado é o primeiro cliente, é o primeiro público-alvo mais importante. E quando nós vamos pensar, portanto, em inovação, é preciso que nós consideremos como ponto de partida este aspecto. Mas não somente esse aspecto, não é? Nós sabemos também que o contexto externo ele oferece oportunidades, riscos, perigos, e a escola ela tem os pontos em que ela é forte e tem as suas fraquezas. Então, um ponto também importante é fazermos uma análise, você, gestor, fazer uma análise com a sua equipe de quais são esses pontos, onde está a sua força, a sua fraqueza,
quais são as ameaças e quais são as oportunidades que estão presentes, não é? Para que esta visão ela possa ir propiciando o contexto para a criação de um primeiro traçado de um plano de inovação na sua escola. As mudanças que eu acabo de citar aqui, elas não são só no âmbito do contexto íntimo dos nossos estudantes e no contexto social em que eles vivem. Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução, uma hiperrevolução nas profissões, por exemplo, não é? Como nós sabemos, há muitas profissões que simplesmente foram extintas, elas não existem mais, não é? Há profissões que estão em processo de extinção, porém há também inúmeras outras novas profissões que estão sendo criadas para atender essa nova realidade do mundo, não é? Este mundo em que nós temos o Big Data, não é? Ou seja, uma grande produção de massa de informação e que deve ser gerenciada, onde nós temos a internet das coisas, não é? O IoT. Então, essa internet ela propicia que haja um acompanhamento, por exemplo, de um produto ao longo de toda a sua vida útil. Isso vai estar presente cada vez mais na nossa realidade, não é? A produção em si, hoje, na chamada manufatura avançada ou indústria 4.0, já é uma produção em que ela é feita de forma inteligente por máquinas inteligentes, né? Então essas smart machines, elas propiciam soluções que atendem ao mercado sob demanda, né? Um cliente quer um tênis com determinadas especificações, cores, detalhes e performance. Esta demanda, ela entra numa linha de produção e ela vai ser atendida com precisão, sem que praticamente haja intervenção humana. Então nós estamos diante de uma mudança. E essa mudança também, ela vem se traduzindo por uma alteração de paradigma. Ou seja, até algumas décadas, até pouco tempo atrás, quando se falava, por exemplo, em formação ou formação profissional, que é um pouquinho mais avante, hoje o ensino médio já vai se ocupar disso, inclusive com a nova Base Nacional Comum Curricular, mas enfim, quando se falava em formação, a ênfase era mais na formação técnica, né? Nas habilidades que o sujeito poderia ter para exercer uma determinada função, uma determinada profissão. Hoje, essas habilidades elas vão para um âmbito de competências mais sofisticadas, diferentes, que envolvem as competências chamadas socioemocionais, ou seja, toda a questão ligada ao comportamento e à resposta do sujeito às situações que ele vai enfrentar pela frente. Não necessariamente o conhecimento explícito da área, mas o conhecimento que permite postura, ser capaz de trabalhar em equipe, ser capaz de identificar um problema e equacionar propor uma solução para ele, ser capaz de lidar com diferenças, de gerenciar conflitos. Como se ensina? Como é que se aprende isso na escola? Não é? É claro que as leis de Newton continuam sendo as leis de Newton. Não é? O objeto direto pleonástico continua sendo o objeto direto pleonástico. Tem o seu valor intrínseco, não tenha dúvida. Mas, se por exemplo nós trabalhamos durante 2 meses com toda a questão ligada às leis de Newton, ou a questão da análise sintática com tempo grande também, e deixamos de lado as questões ligadas não ao conteúdo, não à ementa, mas as questões ligadas às competências e habilidades, o que isso significa em termos práticos, em termos efetivos? Provavelmente, esse conhecimento explícito ele vai ser de pouca valia ou pouco significado para esse aluno que vai ingressar, já está ingressando num mundo completamente novo, exponencialmente novo. Então nós estamos diante de uma questão complexa, difícil, mas que tem de ser enfrentada. O que é que realmente deve ser ensinado ou que deve ser aprendido na escola? Hoje, quando nós pensamos na Base Nacional Comum Curricular, nós já vemos avanços no sentido de se preconizar a ênfase nas competências e habilidades e menos, ou não menos, mas eu diria de forma mais organizada, de modo mais integrado,
nos conteúdos específicos. A ênfase sai da ementa e vai para as competências e habilidades que nós vimos no nosso primeiro programa, que se trata do conhecimento tácito, que envolve essas competências e habilidades. E o conhecimento explícito é parte de um conjunto, mas ele não pode ser ênfase. Por quê também? Porque nós não sabemos, ninguém sabe ao certo o que será, como será o mercado daqui a 3, 5, 10, 20 anos. Como será o mercado de trabalho em 2030, em 2040, em 2050, quando esse aluno estiver saindo da escola, ou o aluno que ingressou este ano na escola, que vai passar ali 17 anos na escola, o que é que vai acontecer ao final desse processo, depois que ele também for um universitário? São perguntas praticamente sem respostas, mas uma coisa é certa, há um processo exponencial de transformações. Então é preciso se pensar com bastante seriedade, com responsabilidade, na formação deste jovem. Quer dizer, que essa formação ela possa levar em conta aquilo que não está dado, não é? Olha o desafio disso. E como a gente faz isso na escola? Se nós tivermos sempre uma escola linear, voltada a um conteúdo propedêutico, as coisas se justificando só no futuro, como é que a gente vai lidar com uma situação dessa? Então aí há um grande desafio. E somente um processo sério de inovação pode dar conta de enfrentar uma situação dessa. Porque é preciso que a escola esteja agora, imediatamente, pensando em como inovar os seus processos. E não significa fazer apenas mais do mesmo, ou dar apenas uma roupagem nova, ou fazer um marketing, não. Tem que ser coisas que sejam realizadas de verdade, de fato, que elas sejam acontecidas no âmbito da escola, no seio da escola. Isso representa qualidade, seriedade e responsabilidade social da escola. Então, gestor e gestora, nesse nosso bate-papo desse nosso segundo programa, fica aqui uma rápida, mas importante, um alerta, na verdade, a essas questões da inovação na educação na sua escola. É preciso compreender esses cenários, é preciso conhecer as mudanças profundas que estão acontecendo em termos neurobiológicos dos nossos jovens, é preciso compreender os grandes desafios que teremos quanto à gestão da docência, não é? Nós não podemos simplesmente exigir que os nossos professores, nossos colegas professores respondam a esses desafios sem que eles tenham sido devidamente colocados diante da situação. Tenham estudado, tenham se dedicado, tenham discutido, tenham analisado, tenham tido o apoio de gestão necessária para isso. Daí vem a importância da educação continuada. A educação profissional continuada é fundamental nesse momento. Não para se repetir modelos que já existem, mas para colocar grandes questões da atualidade e do futuro. E essas questões, elas têm que ser traduzidas em termos de um processo dentro da escola. Elas não são apenas questões ou meramente questões de caráter filosófico ou sociofilosófico, elas são fundamentalmente isso, mas elas têm que ser traduzidas em processos, em atos, em ações na sua escola. Então, isto deve fazer parte de um processo de inovação na sua escola. Eu quero agradecer a sua presença nesse segundo programa da série Educação 4.0, conversando com gestores, e que você possa, se você gostou, curta e inscreva-se em nosso canal, inscreva-se em meu canal para que nós possamos continuar esse diálogo com você, preparado aqui com bastante carinho, com bastante cuidado e dedicação para um assunto tão importante para a realidade e para o futuro da sociedade. Até uma próxima e obrigado pela sua companhia.